eu sou Jennifer Branco, psicóloga, e esse vídeo é para responder a algumas perguntas dos alunos de jornalismo do UniCeUB sobre ansiedade, como que ela se manifesta em crianças e adolescentes e a importância do autocuidado em tempos de pandemia. Antes de responder as perguntas especificamente, é importante frisar que existe um mito de que a ansiedade precisa ser abolida das pessoas. Mas isso não é verdade. Nós precisamos de um certo nível de ansiedade para a vida funcionar. A gente precisa ter uma pulsão de vida aflorada aí. A gente precisa ansiar por algo. A gente precisa desejar. Por isso que a ansiedade é importante. Qual é o problema então? Quando ela vem numa intensidade maior, quando ela persiste por mais tempo e quando ela nos atrapalha nas nossas rotinas do dia a dia. E tem que fazer uma diferenciação aí, porque existe o medo, existe a ansiedade e existe o pânico. O medo, ele é um nível mais baixo. Existe um objeto real. Você sabe que tem algo que te amedronta. E aquela situação está acontecendo. Você tem medo daquilo, você consegue nomear o que é isso. Na ansiedade, você sabe o que te amedronta. Existe aquele medo presente, mas você projeta isso para um futuro. E você fica na expectativa de que algo não aconteça ou de que algo aconteça. Você coloca o seu desejo num futuro baseado numa experiência passada que você já teve, que você já vivenciou ou que você já experienciou, seja real ou seja no nível das sensações mesmo. E tem o terceiro nível, que é o nível do pânico, quando é algo que te amedronta, que te apavora, você não consegue nomear. É algo que te traz muita resposta fisiológica. O seu corpo fala. O seu corpo traz várias sensações do tipo taquicardia, o coração acelera, você sente dores no estômago, você sente várias coisas no seu corpo, mas não consegue dizer exatamente o que é. Você não tem um objeto real. Você tem um medo de um futuro incerto, mas que você não consegue nomear. Você tem um pavor muito grande. São esses 3 níveis. E as crianças, né? Você pode me perguntar, Jennifer, mas as crianças também podem ser acometidas pela ansiedade? Não são só os adultos? Não, as crianças também manifestam algum nível aí de ansiedade. E os pais precisam observar essas crianças e ver o que está acontecendo, como ela se relaciona, quais respostas que ela está dando, como que o corpinho dela está se manifestando. Porque, por exemplo, é da constituição da criança e do bebê eles sentirem um medo do abandono. Eles têm medo de serem abandonados pelas figuras mais importantes da vida delas, que são os pais. Por isso que os pais precisam estabelecer, na verdade, um ambiente acolhedor, de amparo, de cuidado, que traga segurança para essa criança e começar a nomear para ela, olha, eu estou saindo, ela tem medo, essa situação de saída, de afastamento, traz medo na criança. E os pais precisam mostrar, olha, eu estou saindo, mas eu vou voltar, e quando voltar, mostrar para a criança, olha, eu voltei, eu estou aqui, e ir acalmando essa criança. Para esse medo não começar a ir para o nível de ansiedade, porque não está acontecendo essa situação dos pais saírem, nesse exemplo. Mas ela tem um desejo de que esses pais não a abandonem. Ela projeta um futuro baseado num medo que ela teve de experiência aí passada. E vem nesse nível de ansiedade projetada lá para um futuro. E se isso vai para o próximo nível, o nível do pânico, ela começa a ter várias respostas fisiológicas intensas e vira um terror. A criança, por exemplo, não consegue ir para a escola porque os pais não podem deixar a criança lá. Ela chora, ela
treme, ela dá dor de barriga, ela não consegue se afastar dos pais. Esse é um exemplo para exemplificar mesmo, né? Tá redundante eu falar um exemplo para exemplificar, mas é para ficar um pouco mais claro, usando o mesmo exemplo nesses 3 níveis do medo, da ansiedade e do pânico. E os adolescentes, né? Os adolescentes, eles têm um medo inconsciente de perder esse lugar de criança e ocupar um lugar desconhecido. É um medo inconsciente que eles têm. E se juntar isso com vários outros fatores, pode-se estabelecer um nível de ansiedade tamanha que às vezes não se consegue nomear. E esse adolescente, por exemplo, se ele vive num meio de muita cobrança, ele pode ficar mais introspectivo, com medo de se relacionar, com medo de errar, com muita ansiedade diante de uma prova. Então, ele acaba não fazendo a prova, só que isso não é uma escolha consciente, é algo inconsciente. Ele acaba não dando conta daquilo para não ter que se haver com uma situação de uma cobrança maior, entende? Por isso que isso tem que ser analisado caso a caso, não dá para generalizar. E o que o autocuidado tem a ver com isso, né? Qual a importância do autocuidado em plena pandemia? Nessa pandemia a gente tem um futuro muito incerto, não dá para controlar o que vai acontecer, não dá para saber se vai ter vacina, se não vai ter vacina, quando é que vai sair vacina, quando essa pandemia vai acabar, se vai ter segunda onda, se não vai ter segunda onda. É algo que não se controla, não dá para saber. É um futuro muito, muito incerto. E quando você começa a voltar-se para si mesmo, se colocar em prioridade e se cuidar, se olhar com amor, prestar mais atenção em si mesmo, o que está acontecendo? Você está fazendo um presente com mais carinho. Com isso, você pode projetar um futuro mais amoroso, com um cenário melhor e menos amedrontador. Porque aqui no presente você já está se acostumando a se cuidar e se amar. E logo, você vai ter condições de projetar um futuro baseado num presente, que vai ser um passado, mais aconchegante, mais amoroso, mais carinhoso. E se você quiser fazer a sua pergunta, vai lá no meu Instagram, jenniferbranco.psi. Peraí que eu vou repetir. Jennifer, com J e 2 Fs, branco.psi. Final de semana, eu abro o box de perguntas para você fazer o seu questionamento de maneira anônima, que eu faço vídeo aqui para você. E você também pode sugerir temas, algum assunto que você queira saber mais, que você queira que eu fale. Pode sugerir lá também, que eu vou gravar vídeo, tá bem?